Graça e paz, meus amados irmãos. Segundo dia aqui da nossa meditação diária. Vamos continuar o que começamos ontem. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu convido você a abrir a palavra para a gente continuar a segunda parte neste precioso capítulo. Vamos orar ao Senhor e em seguida eu vou editar aqui e colocar a segunda parte desse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia na Tua presença, por mais um dia. Obrigado pelo dia de ontem que se passou e o Senhor nos protegeu, o Senhor esteve conosco. Nos abençoa para que mais uma vez a Tua palavra possa ser ouvida e entendida através do Espírito Santo, pela Tua misericórdia que nos dá o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, e nós temos o privilégio de entender e de aplicarmos a Tua Escritura em nossas vidas. Obrigado por cada um que está assistindo, que está acompanhando. Esteja com cada um desses irmãos nos desafios dessa semana que está apenas começando. Obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fique agora com essa segunda parte do estudo. Se você não assistiu o primeiro estudo, eu recomendo você parar aqui, assistir o primeiro estudo e depois voltar e assistir agora o segundo estudo, porque ele para exatamente no meio do estudo de ontem, ok? Se você já assistiu, então fique à vontade. Deus abençoe, meus irmãos. Versículo 6, ele vai começar a tratar do problema específico que estava acontecendo nessa igreja. Veja o versículo 6, acompanhe comigo você com a sua Bíblia, de preferência revista atualizada. Diz assim no versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Os irmãos deveriam se apartar da desordem que estava se instalando na igreja. É claro que Paulo, o público-alvo dele aqui, são os irmãos crentes, é o trigo aqui da igreja de Tessalônica. A disciplina, irmãos, ela não visa humilhar ninguém. A disciplina, ela não visa prejudicar ninguém, mas influenciar os outros. Mas para que os outros também sirvam de exemplo. Porque se a disciplina não é usada aos faltosos, os faltosos vão influenciar a igreja. É uma guerra interna que se estabelece aqui na igreja. E existem pessoas, irmãos, que constantemente, existem pessoas na nossa igreja que elas precisam ser disciplinadas. E no caso da igreja presbiteriana, é o conselho quem disciplina. E se o conselho ele é omisso a isso, nós temos um grande problema na igreja que não disciplina com amor. Então, é interessante uma palavra que ele vai usar aqui, ele vai dizer assim, que vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente, ou seja, fora de ordem, fora do caminho do Senhor. Você deve se apartar desse irmão que está na igreja e vive uma vida fora de ordem, uma vida desordenada. Nesse caso, eles pararam de trabalhar e eles pediram para ser sustentado por quem estava trabalhando. Eram irmãos aqui sanguessugas. Os gregos, eles odiavam o trabalho braçal e eles observaram esses filósofos, observaram esses ensinamentos. E eles pararam de trabalhar e, muito pior, usaram a segunda vinda de Cristo como desculpa, dizendo, se Cristo está vindo, porque eu preciso trabalhar. Paulo está dizendo, vocês devem se apartar desses irmãos que buscam a desordem. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo recomenda a imitação do exemplo apostólicos. Existem pessoas fofoqueiras dentro da igreja, existem pessoas desocupadas, farejando a vida alheia.
o ócio não é bom para a vida cristã. Elas não fazem nada e elas só ficam prejudicando a igreja, espalhando boatos. O Senhor, ele abomina fofoca, ele abomina o semear discórdia. E é assim como Paulo vai lidar com os faltosos. Ele vai dizer para os crentes, se afastem dessas pessoas e nos imite. É interessante, irmãos, existe um local que se chama Uberlândia, e na Uberlândia é crime ser mendigo. Veja que coisa interessante. Por quê? Porque lá tem tanto emprego, lá tem sobra emprego, que ninguém tem o direito de pedir esmola. Veja que bênção e como seria uma bênção se isso acontecesse no Brasil. Mas veja o versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui não é o caso, irmãos, de uma pessoa desempregada, mas eles não queriam trabalhar. Essa é a ideia. Não querer trabalhar é pecado. Trabalho está no princípio da criação. E Satanás, ele vai buscar um meio de desunir a igreja. E esse meio era muito forte. Por quê? Porque o ócio não é de Deus, principalmente para a raça humana. É muito perigoso quando a gente não está fazendo nada. Veja o caso de Davi com Betseba. Numa tarde, eles estavam desocupados e aí Satanás atuou e Davi adulterou. Paulo está aqui, irmãos, condenando a preguiça. A preguiça não é de Deus. Existem vários tipos de disciplinas na igreja, irmãos. E cada caso ele deve ser tratado pelo conselho. Por isso que a igreja presbiteriana, tão bem, biblicamente falando, se submete a um conselho. Existe o pecado intencional, e esse merece uma disciplina mais rigorosa. Existe o pecado por ignorância, e esse merece um tratamento diferenciado. Existe um pecado súbito. O que é um pecado súbito? É aquele pecado daquele irmão que nunca fez nada de errado, pelo menos em público, e subitamente ele comete aquele pecado. Isso também deve ser levado em consideração. Tudo tem que ser levado em consideração. É claro que cada pecado tem a sua consequência e o pecado não deixa de ser pecado. Só que cada pecado ele tem a sua consideração diferenciada. Pecados de contendas, esse também merece uma disciplina maior e uma importância maior para o conselho. E também imoralidade flagrante, coisa que acontecia muito naquele contexto e ainda acontece hoje através de vídeo, através de fotos. Pulando um pouco, irmãos, para o versículo 14, veja que coisa interessante. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Não devemos nos relacionar com o disciplinado, ou seja, eu não posso passar a mão na cabeça dele. Versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo, nem advertiu como irmão. Existe o 8 e o 80, os dois extremos. Eu não posso me associar a ele a ponto de eu não encobertar o pecado que ele está sendo disciplinado. Mas ele não é o meu inimigo. Ele não é o meu inimigo. Aqui Paulo está direcionando sua carta a cristãos rebeldes, a irmãos rebeldes. Paulo não considerava esses irmãos joio, não considerava. Paulo considerava eles como irmãos. Por quê? Porque nós disciplinamos filhos. A igreja disciplina filho e não disciplina inimigo. Se fosse inimigo, Deus não estaria, desculpa a expressão, nem aí para eles no termo de disciplina e visando eles corrigirem o problema. Então aqui nós não estamos falando de ímpio, mas estamos falando de irmãos rebeldes que estavam contra a palavra de Deus. O trabalho é um padrão de Deus, que foi estabelecido antes da queda.
O trabalho é estabelecido antes da queda. Depois da queda, esse trabalho ele é penoso. Esse trabalho vai tirar o nosso suor, vai nos cansar por causa do pecado. Mas não é que o trabalho passa a existir como pecado e como consequência desse pecado. De forma nenhuma. Vos aparteis. Sabe o que isso significa nesse contexto, irmãos? Não dá comida para quem não quer trabalhar. Para quem rejeita o mandamento divino, o princípio da criação. Não dê comida. Você está proibido. Quando o sustento é dado a uma pessoa que quer trabalhar e não consegue, isto é uma bênção. Quando há caridade, a pessoa não tem condições, ela não tem condições ou físicas, ela não tem oportunidades, e aí é dado aquela cesta básica, é feito aquela ação social para a pessoa ela se recuperar, e isso é uma bênção, isso não é condenado com Deus. Mas quando isso se faz ao preguiçoso, já passa a ser um apoio à desobediência. Quando eu sustento o preguiçoso, eu estou dizendo, não precisa trabalhar porque eu lhe sustento. Não precisa obedecer a Deus porque eu lhe sustento. E isso já é desobediência. Quando eu passo a mão na cabeça de um disciplinado, que o conselho disciplinou, eu estou indo contra uma liderança estabelecida por Deus para a igreja. Eu estou pecando. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Não existe transformação genuína sem arrependimento, sem tristeza, sem vergonha pelo pecado. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Jesus, Ele é o Senhor da paz, irmãos. A paz que excede todo o entendimento. E essa paz aqui não são circunstâncias de paz, não são momentos de paz. Ou seja, essa paz não é um sentimento aqui, mas ela é um ser. Não é um sentimento aqui, ela é um ser. Essa paz, ela tem forma, a forma de Cristo. E no versículo 16 nos mostra que tudo isso visa comunhão, intimidade com Deus. A consequência é paz. A consequência é Jesus Cristo. Que nós possamos entender, irmãos, a importância da disciplina. Se você é um presbítero, veja isso no seu conselho. É algo muito importante. Se você é um pastor, atente para isso. Se você é um membro, apoie o seu conselho, apoie a decisão dos seus líderes para a disciplina e saiba como tratar. Você não vai deixar de falar com o irmão. Esse irmão não é o seu inimigo. Tenha maturidade ao lidar com a disciplina. E a disciplina ela é bênção porque ela visa a restauração dos seus. Ímpio não é disciplinado, ímpio é castigado, o disciplinado é o salvo do Senhor. Se você uma vez foi disciplinado, você sabe do que eu estou falando. Deus abençoe e até a próxima com muito mais meditação da palavra de Deus. Amém.